Fala pessoal, boa noite, boa noite. Olha nós aí outra vez. Estamos chegando, mais uma live. Bora começar? Bora que vamos, como eu costumo falar. Partiu, partiu, bora que vamos. Mais uma live, mais uma noite, mais uma temporada. Vai ser uma jornada incrível, hein? Vamos chegando, já vamos convidando a galera. Sejam bem-vindos. Todos vocês, ótima noite, sejam bem-vindos. Já chama mais alguém que hoje é top das galáxias, como a gente costuma dizer. Tem um tema muito importante para nós conversarmos, tem um convidado bastante importante para também dividir conhecimento com a gente. E nós vamos dar um start aí nessa quarta, olha eu aqui já, quarta temporada de lives, quarta temporada, que isso, hein? Começou lá na pandemia, 2020, primeira temporada na ousadia, todo mundo fazia live, né, na pandemia, e aí eu comecei a fazer a primeira live coach com convidados, na cara e na coragem, não queria fazer live por fazer, começamos lá em 2020, fazendo algumas lives com participações e alguns temas relevantes daquela época, né, daquele ano, 2020, não é tanto tempo assim, aquela época, né, em 2020, e deu super certo. Fizemos segunda temporada 2021, terceira temporada ano passado 2022, quarta temporada já 2023. E bora que vamos, porque nós temos bastante convidados. Nós vamos fazer lives semanais, ok? Você que está chegando, oi Cláudio, boa noite. Lives semanais, uma vez por semana, não é seguidas, né? Eu fiz em novembro lives seguidas, novembro, dezembro, se eu não me engano. Mais diárias, vamos dizer assim, essas vão ser semanais. Vai ter semana que vai ter uma live, hoje tem só uma, vai ter semana que vai ter duas lives, mas aí fique ligado aqui nas redes sociais. Eu vou informando você, tá bom? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ética, entra em conflito com os resultados no trabalho, na empresa, onde você está atuando, entra, não entra, como que funciona isso, como que é isso, então nada melhor do que ter um convidado para falar sobre isso. Então você que já está aqui, ó, convida mais alguém, clica aí nesse aviãozinho ou setinho, como a gente costuma dizer, chama mais alguém para a gente bater um papo, falar um pouco sobre isso. Live vai ficar salva assim, muitas pessoas me perguntaram, mas eu acho que é um tema importante para a gente abrir, ter um papo sério e esclarecer de uma vez por todas a questão de ética, valores, até onde vai, até onde eu faço, até onde minha consciência fica boa, meu bem-estar e por aí vai. E sem mais delongas, deixa eu chamar aqui o meu convidado, Paulo, que já está aqui online com a gente, para ele entrar. Importante. Chegou, tá por aqui, foi meu convite, hein, Paulo? Olha ele aí. Chegou, homem. Olá, olá. Eu só estou vendo um preto e branco aqui. Só você virar sua câmera. Opa, a ignorância aqui foi maior. Nada. Aí, meu amigo, boa noite. Tudo bem, Alex? Vamos lá? Tudo em paz, graças a Deus. Vamos lá. Estão escutando bem? Te ouço bem. Tá bom, perfeito. Mais uma vez, eu te enchendo o saco. Maravilha estar aqui. Mas muito bom, muito bom. Já tem um tempo que eu falo assim, pô, o Paulo tem que estar comigo uma live pra gente falar de algumas coisas relevantes, importantes. E já vamos começar falando sério, hein? Que é pesado e importante falar sobre isso. Paulo, um assunto bem interessante. Vamos lá. Eu queria que você se apresentasse aqui para a galera que está aqui, a galera que está chegando. Quem é o Paulo? Trabalha com o quê? Sua história. Eu sei que a gente pode fazer uma live só para falar da sua trajetória profissional e depois uma para falar sobre o tema. Fica à vontade aí. Beleza, sou Paulo Amorim, eu sou um pernambucano, perdido aqui em Belo Horizonte, 51 anos, sou casado há 26 anos, fazer 27, peraí que senão apanho da minha esposa depois. Tenho 26, vou fazer 27 de casados. Tenho duas filhas, uma de 24 anos, que mora em Recife, fazendo mestrado, e a minha caçula, que está aqui em casa, tem 20 anos e faz química na UFMG. Então eu tenho
27 anos de mercado, 27 anos de experiência. Eu sou estatístico formado, com pós-graduação em marketing, e tenho uma experiência que é dividida em 3 partes: 10 anos de marketing, mais 14 anos de atendimento ao cliente, e os últimos 4 a 5 anos têm sido vividos com a experiência de empreendedor. Então, tenho 2 empresas. Eu tenho uma empresa de limpeza, uma pequena, uma franquia. Legal. E tenho uma empresa de intermediação de negócios. A gente comercializa produtos aí, serviços, na verdade, como energia solar, telemedicina e outras soluções. Uau! Longo currículo do homem. Eu já tive, um adendo aí, já tive a oportunidade de ter equipes de especialistas, ou seja, eu tive uma característica curiosa, mesmo quando eu passei lá no concurso em 95, 94 eu passei, 95 eu comecei, da prefeitura lá em Recife, eu curiosamente, em menos de 6 meses, 1 ano, já estava como chefe de setor. E, curiosamente, desde lá tem sido gestor. Então, eu tive uma experiência curta sem ser gestor e já 27 anos como gestor, chegando a ter até 6.500 pessoas comigo. Então, é um desafio, é um desafio grande. E é bom. Assim, honestamente, eu não sinto o peso de uma equipe maior ou menor. Eu sinto mais o desafio. Eu vejo mais o desafio nisso daí. Interessante. Não te deram descanso em questão de gestão, liderança? Não, mas é uma coisa boa. Curiosamente, é uma coisa que me agrada muito. Eu sinto muita falta hoje, como empreendedor, de estar no ambiente corporativo. Isso é uma coisa que eu sinto extrema falta, porque o negócio é meu. Eu, na intermediação, eu tenho 2 sócios, mas é uma sensação diferente do mundo corporativo. Eu tenho um prazer muito grande de atuar no mundo corporativo. Sempre tive, curiosamente. É porque eu falo que eu sinto falta, por também estar empreendendo, é esse ambiente corporativo, treinamentos, tá? Fazendo a gestão direta, essa correria que nós já vivemos, nós sabemos muito bem. Isso eu sinto falta. E tomar decisão, aquela questão de... Até às vezes, eu brinco que um gestor, ele gasta... Quanto mais você tem responsabilidade, mais tempo você gasta cuidando de vaidades ou cuidando de pessoas mais do que resultados. E através das pessoas você chega no resultado. Mas você gasta muito mais seu tempo lidando com os detalhes digamos assim, da alma humana, do cuidado com a pessoa, às vezes de equilibrar um conflito que tem ali. Então você gera mais conflitos e situações do que necessariamente o resultado, que é fruto disso daí que você vai fazendo, tá? Então, você tem que ter o cuidado com as pessoas para elas estarem qualificadas e capacitadas de chegar no resultado. Então, muitas vezes, a gente gasta muito tempo apagando incêndio ou cuidando de feridas. Exatamente. Ana Rezende falou aqui, e é um gestor sensacional. Essa é tendenciosa, essa não pode, não. E o Thiago, show de bola, que ele quis dizer. O Thiago é do call center lá também, acho que ele já não conheceu nós dois. Trabalha. Mas é bom. Ô, Paulo, vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre a ética não entra em conflito com os resultados. Sério, forte. Vou levantar alguns pontos aqui que nós já conversamos nos bastidores, mas deixa eu abranger. Então, talvez a gente fala muito e vamos talvez ter um pouco do seu entendimento, do seu conhecimento. Tá, a gente vai falar de ética não entra em conflito com os resultados. Então, e de uma forma geral, acho que vamos começar falando assim, o que é ética? Se fala muito, se escreve muito, falta de ética, mas às vezes quem está escrevendo ou está falando que o outro está tendo falta de ética, pode ser que também está tendo falta de ética e não sabe. De uma forma geral, o que você entende hoje por essa ética, já que a gente está falando também desse mundo corporativo? E até uma expressão curiosa, né? Porque a gente termina usando o termo ética de uma forma mais abrangente do que eu acredito que seja. De tudo aquilo que eu estudei de ética, você vê muitas vezes a ética como uma coisa pessoal.
Ou seja, eu tenho o meu conjunto de valores. A ética não é uma coisa externa. A coisa externa está mais no campo da moral. Ou seja, quando eu decido e me comporto de uma forma a me acomodar num grupo. Ou seja, algumas regras sociais que existem. Quando a gente burla alguma coisa, a gente burla uma regra mais moral do que uma regra ética. Mas a ética, o que é que acontece? Muitas vezes a gente tem algumas escolhas que fazem, que explicam as nossas decisões de vida. Ou seja, o que é a minha ética? Eu posso ter uma ética de fidelidade. Todo mundo se acha fiel a alguma coisa. E o que é uma fidelidade? Eu não sou fiel à minha esposa. Eu sou fiel aos meus valores. Certo? Legal. E muita gente acha que não, eu sou fiel à minha esposa. Não, eu sou fiel porque eu acredito que ser fiel, então é minha crença, é a minha ética. Porque se eu fosse fiel apenas por conta dela, num conflito eu teria um risco de trair. Eu tenho que ser fiel àquilo que eu efetivamente acredito. Então, muitas vezes, a gente tem uma diferença entre o que a gente fala e o que a gente realmente tem como valor. Então, às vezes, a gente verbaliza algumas coisas, mas a gente não consegue viver. É mais um desejo, uma aspiração de vida. E isso é bom também, tá? Ou seja, não é ruim você querer ser. Mas a ética está mais na sua decisão, ou seja, naquilo que te inspira a viver. O que é que te faz ser fiel? E isso daí, a ética também está no... O prisioneiro, ele tem um código de ética, ele tem a regra ética dele. Quer ver uma coisa? Coloca uma pessoa que maltratou uma criança num presídio. É um caso clássico. Poxa, mas lá tem uma série de pessoas que mataram pessoas. Mas se ferir uma criança, se agredir, se estuprar, ele provavelmente vai ter um comportamento diferente. Por quê? Porque mesmo as pessoas que nós acreditamos que não têm uma ética, têm. Ela diverge da nossa. Mas é um valor. É uma forma como ela toma as decisões de vida. A questão da fidelidade, a questão mesmo, vamos dizer assim, da honestidade. Você é honesto? Tá, beleza. Até que ponto você é honesto? Ou seja, na hora que você vai pagar o imposto, você vai comprar o produto, vamos dizer, você tem um software pirata na sua casa, veja como a flexibilidade nossa, ela existe. Ou seja, eu posso comprar um produto pirata, eu posso fazer isso, eu posso, e eu fui, vale dizer o seguinte, eu não estou apontando o dedo não, brinco que todo mundo que aponta um dedo tem 3 para si, eu tenho 4, porque o meu dedo, coisa, ele aponta para mim também, o dedão da mão. Então, o que acontece, normalmente, você vai ser um terceirizado, você vai ser uma coisa, não, você vai ser uma pejotização. Então, muitas vezes, você está simplesmente burlando o modelo de negócio. Então, a nossa honestidade, a gente tem que entender que nós temos limites e nós temos que nos conhecer. Mas o nosso código de ética é eu sou honesto, certo? Mas se eu preciso burlar o meu relatório, eu burlo. Ou seja, a gente tem que entender que tem uma diferença entre discurso e verdade. Não adianta a gente viver o mundo de Instagram, tá? Não estou falando de uma forma genérica. Não pode ser um mundo poético, tem que ser um mundo em que eu me conheço, eu tenho que saber o meu limite. Eu tenho que saber se eu conviver com determinadas situações, eu posso ou não ser vulnerável àquilo. Eu sou fiel à minha esposa. Mas imagina se eu vou conviver num cenário extremamente, vamos dizer assim, onde eu fico mais vulnerável. Então eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber meu limite, eu tenho que saber como reagir para evitar isso. Então, a ética, ela existe, mas ela é o que faz você tomar a decisão, não eu. Entendeu? O que me faz... a sua ética tem a ver com suas escolhas. E aí, muitas vezes, as pessoas confundem. Não, a pessoa é religiosa. Eu sou religioso. Até aqui atrás está... Por acaso, eu vim aqui para a sala para ter uma melhor qualidade de internet. E aqui eu tenho a Santa Ceia. Então, eu sou católico, sou religioso, etc.
isso não me confere um valor ético. Isso me confere uma escolha de vida. Mas eu posso ser, como vários padres, pessoas que são pedófilas, pessoas que fizeram coisas erradas. Então, ser ou não religioso não me torna uma pessoa ética, no sentido coletivo, no sentido de valores. Tá? Então, e ser uma pessoa agnóstica ou ateia também não torna uma pessoa sem valores. Isso é uma coisa que a gente criou na cabeça da gente, que é perigosíssima, da gente acreditar que a partir de certos estereótipos a pessoa é isso ou é aquilo. A ética é absolutamente individual. Você pode ter uma pessoa extremamente religiosa, mas que foge de todos os valores morais, de todas as coisas, e não é fiel sequer a si, aos seus valores. Ela consegue acreditar numa coisa, mas viver outra. Então, o grande conflito da gente na ética é querer e viver, ou seja, desejar alguma coisa, mas conseguir ser fiel àquilo que a gente busca, àquilo que a gente acredita. E aí, mais uma vez, a minha e a sua ética é minha e a sua. O grande conflito é você realmente viver os seus valores. Aí isso daí é o grande modelo, o grande desafio da ética, certo? É você conseguir justificar aquilo que você acredita. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Sim. Entre alguns pontos aqui, também dessa questão de ser individual, né? Vou pegar um outro contexto. Eu também, sei lá, eu ser os nossos filhos... mas eu sou filho do Paulo, então eu sou ético. Meu pai é um exemplo de ética. Olha a família que eu nasci. Meu sobrenome. Não, eu sou da família Albuquerque. Então todo mundo porque é todo mundo lá. É uma construção individual, independente da família que você está, né? Independente da empresa que você está, da relação que você está. Se você não construir individualmente, não adianta você falar, mas eu sou o filho do Paulo. Você foi o cara mais ético dessa cidade. Construa a sua. Eu tenho um imenso prazer de ter sido filho de um padre e de uma professora. Meu pai foi padre, pediu licença e casou. Mas isso realmente não me conferiria um valor ético sólido. Ou seja, as minhas escolhas são minhas. E as minhas filhas não podem ter a obrigação de seguir meus valores, até espero que elas melhorem aquilo que eu não consegui ser adequado. Então tem muita coisa que a gente carrega preconceitos, a gente carrega uma história que a gente aprende, mas que a gente não é aquela pessoa que não muda, né? Não é o personagem da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. Então, como pessoa e como profissional, a gente pode mudar, a gente pode descobrir o que a gente tem de gap e mudar. E realmente a paternidade ou o mesmo ventre pode gerar pessoas diferentes. Eu tenho próximo a mim, eu não vou dizer que é na minha família, porque vai constranger algumas pessoas, mas eu tenho próximo a mim pessoas que são altamente opostas em valores e vivências, extremamente opostas. E filhos de uma pessoa que é assim, o meu modelo de integridade. Então, realmente o ventre ou a paternidade ou a maternidade não confere a hereditariedade da ética. A ética é uma escolha. E aí me faz pensar também, talvez se não é construído individualmente, e é muito intrínseco, né? Não é, às vezes a gente acha que é só o ambiente que vai me fazer ter ética. Eu posso estar numa empresa em que todo mundo aqui é muito certinho, aqui é muito vigiado, se fala muito disso, então eu sou ético porque o ambiente me cerca para isso. Mas se eu não construir, daqui a pouco eu estou numa empresa que é um pouco mais solto e me dá uma margem para tal, e eu adotar uma postura diferente da empresa anterior. Quando a gente fala em empresa, eu acho que a gente tem o maior erro do mundo é considerar uma logomarca ou um CNPJ ou um prédio como se fosse algo que transmitisse valores.
a ética corporativa, o ambiente corporativo, eu costumo dizer que ele é separado entre a teoria, que está nas paredes, e a prática, que está nos executivos, nos profissionais que estão dentro dela. Então, eu já vi, já fui de mais de 12 empresas, acho que umas 15 empresas, e vi profissionais na mesma empresa, dignos de você dar uma medalha de ouro, um troféu, e profissionais que você olha assim e faz, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso que está colocado na parede. E qual é o primeiro conflito que eu vejo? Há muito tempo atrás, o Deming é citado essa história, que ele fazia a qualidade total lá no Japão e foi convidado pelo presidente da Ford para dar uma palestra. E o presidente apresentou ele ao grupo e ele, após apresentar, ele saiu do auditório. E Deming foi junto com ele. Aí ele fez, você não vai dar a palestra? Eu falei, se você não estiver aqui, não faz sentido. Então, a ética e o código de ética real da empresa, ele não pode estar escrito, ele tem que estar cravado. Ele tem que vir, e não adianta dizer que não é top-down, tem que ser do exemplo do dono ou do presidente até a pessoa mais simples da empresa. Tá? Ou seja, não adianta a gente imaginar que vai ter uma empresa ética onde o próprio presidente ou dono, ele toma atitudes inadequadas. Ou seja, como é que eu vou ser ético se numa negociação o meu chefe, ele não cumpre os padrões normais, ele participa de negociatas, ele comete fraudes, ele suborna, fica difícil. E, mais uma vez, valor, se é agnóstico ou se é religioso, isso nada tem a ver. Isso tem a ver com os valores pessoais. Ou seja, não adianta, mais uma vez, a pessoa ser uma pessoa que fala muito bonito, mas que na prática, numa negociação, comete fraude. Então, eu já vi pessoas do meu lado cometendo erros assim, absurdos, fraudando clientes, parceiros, clientes nossos, de empresa de serviço, e eu ficar absolutamente indignado, a ponto de um dia quererem promover uma determinada pessoa a meu chefe, e eu disse, olha, se é para ser, eu prefiro sair, entendeu? Por quê? Porque eu não conseguiria ser subordinado a alguém que me obrigaria a fraudar. Tá? Então, é algo complexo. E aí entra uma questão da ética. Até onde nós vamos? Porque você pode entrar numa empresa que nas paredes são lindas. Eu já vi empresa, gente, que você diz assim, não, essa empresa é um exemplo. E vejo nos quadros, vejo no discurso algo muito bonito. Primeiro dia que eu chego na empresa, descubro uma fraude gigante. E aí eu digo, o que eu faço aqui? Entendeu? E ouvi do responsável, do meu chefe, que se eu perdesse R$1 por conta daquilo, eu seria demitido. Primeiro dia de trabalho, primeira semana de trabalho. Tá? Então, e o pior, eu quando eu vou para uma entrevista, e aí eu, sendo bem honesto, uma das poucas coisas que eu falo é, eu não participo de nada errado. Isso é uma decisão minha. Isso é até bizarro você precisar falar isso numa entrevista, às vezes até com o presidente da empresa. Mas eu falo, eu digo, eu não vou participar de nenhuma fraude. Já perdi cargo, já perdi emprego, já perdi tudo, promoção, por essa postura. Tem que ter cuidado, tá? Também não vamos ser meio platônicos nessa coisa. Mas isso é uma forma de você posicionar, de uma forma delicada, suave. Não precisa ser aquele negócio como se fosse um baluarte, etc. Não. Mas ter a transparência de dizer, olha, disso daqui eu não participo. Tá? Então, são coisas que a gente precisa, quando a gente está no ambiente corporativo, tem esse aspecto. Mas, mais uma vez, tem um limite muito pequeno. Eu, por exemplo, logo quando eu comecei a carreira, eu precisava contratar uma empresa para fazer um determinado serviço. A pessoa chegou para mim e fez assim, Paulo, eu preciso ganhar. E ela já tinha o melhor preço, tá? Como é que eu faço para ganhar? E queria me dar um presente para ganhar.
E, poxa, para mim não fazia sentido. Eu nunca aceitei, mesmo que eu precisasse. Na época eu não ganhava bem, não, ganhava mal. E aí aí eu fiz, olha, não faça isso, porque senão desclassifico você. Então, e foi curioso, ela ganhou. Só que ela errou no processo. E ela teve que refazer todo o trabalho. E era caro refazer, era noutra cidade, muito longe, a milhares de quilômetros de distância. Ela teve que deslocar, ela garante que ela não teve lucro nenhum, teve até prejuízo com aquele trabalho. Qual a autoridade que eu teria de cobrar que ela fizesse o trabalho correto se eu tivesse aceito a fraude? Então, a gente tem que entender que as escolhas da gente têm consequências. Aconteceu a mesma coisa mais de 10 anos depois, em outra cidade que eu morava, certo? Em onde eu tinha que fazer uma reforma num prédio e os fornecedores chegavam para mim e falavam, como é que eu faço para ganhar? Eu fiz baixo preço. Teve um que perguntou 3 vezes, parecia Pedro, né? Mas na verdade eu não negava, né? Mas eu disse, olha, baixo preço, se você falar de novo, você está eliminado do processo. Tá? Então você tem que ter uma decisão, mas também não ser piegas, não ser aquele negócio ridículo. Simplesmente você chegar e dizer, olha, não é por aqui. Muda o discurso, vai fazer, faz o melhor preço. Gente, eu baixei a mesa na época, a posição de atendimento, a PA, né? O meu apelido no mundo corporativo também é PA. Então, a PA era de R$ 2.500, R$ 2.200. A gente, com todas as coisas, baixou para... O pessoal de suprimentos conseguiu baixar para algo em torno de R$ 700. Gente, é ridículo. Por quê? Porque a gente mudou o fornecedor, a gente desenhou o modelo que a gente queria. E foi fantástico o trabalho. Fizemos uma reforma muito maior do que precisava, do que estava planejado originalmente, porque sobrou dinheiro e tinha muita coisa para consertar. Então a gente aproveitou, ajeitou o teto, ajeitou. Então, que ia fazer só as mudanças do móvel, fizemos uma reforma bem mais ampla, de uma forma séria, de uma forma correta. Então a ética, ela permeia pequenas coisas e grandes coisas. Tá? A ética permeia também o meu relacionamento com as pessoas, a forma como você aborda. Então, tem que ter um cuidado. Por quê? Porque às vezes você está lidando com o cliente e você tem que ter o cuidado da forma de falar para não deixar espaço para coisas erradas. Então, já vi muita coisa errada acontecer nesse aspecto, de um assédio moral, de um assédio sexual, de tudo, ou de um abuso de autoridade. Eu sou teu cliente, então eu já fui cliente. Já tive 3 empresas enormes que prestavam serviço para mim, e o meu prazer foi depois ter trabalhado em 2 delas, que a outra não tive oportunidade, mas 2 delas me contrataram como executivo. Por quê? Porque tem um limite, você tem que ser justo, mas não bonzinho. Se você for bonzinho, ele não faz sentido ele me contratar depois. Não, você passa a mão, passa pano. Não é isso, é ser justo. Então é trabalhar com parceria. Então essa coisa é um limite muito tênue. Mais uma vez, tá, gente? Aqui não tem um santo, não. Tem alguém que aprende, que acerta e que erra. O que a gente está discutindo é como a gente acertar. Ninguém está se auto-vangloriando, porque isso seria mais patético ainda. Ou seja, eu sei que eu tenho meus limites e que tenho as fragilidades normais, mas não num campo maior. Mas vamos lá. Me faz lembrar, trazer um exemplo, depois uma pergunta. Você falando dessa questão de é tão bonito, às vezes, nas paredes, né? Uma cliente me trouxe, na entrevista dela para entrar na determinada empresa que ela trabalha ainda, o chefe, o líder, uma média empresa, cobrou muito isso dela, perguntou demais e foi um processo seletivo em que essa foi a ênfase, porque ela é até hoje responsável por a parte, assim, liderar totalmente a parte financeira. Então, se perguntou muito sobre ética, pediu referências e tal, e ok. E trabalhando, depois ela traz assustada uma situação na qual aquela mesma pessoa que entrevistou ela, que foi o líder, o chefe, viu que não
conseguia, olha que coisa louca, né? Viu que não conseguia com ela, por ela ser muito ética e positiva. O chefe, que era o Por dono ser do quem ele dinheiro, contratou, né? exatamente, e ele que era o dono do dinheiro, olha que louco, ele começou a roubar ele mesmo. Ele começou a desviar o dinheiro para uma outra conta para ele comprar uma moto particular para o filho dele. E aí ela ficou sem entender, tipo assim, gente, ele tá roubando ele mesmo, mas aí, tipo, escondendo dela, fazendo um por fora, mas é porque eu acho que ele sentiu que ela não faria. Ele Aham. jogou, aí depois ela começou a lembrar de algumas falas, aí sim, ela falou, aquelas falas eram então para ver se eu faria esse tipo de transação em parceria com ele. E aí eu falei, gente, mas ele tá Aham. falando que ele está roubando ele mesmo. É. Aí E, começou a meio que desviar dinheiro de mim, porque eu era muito cuidadosa com o financeiro e tal. aham. E parece que estava desviando de mim, tentando esconder de mim. Eu falei, que situação absurda, né? E aí ele fez um crivo com você, aí você fica sem entender se ele fez aquele crivo para parecer bonito ou para, no fundo, saber se poderia fazer contar com ela para esses pequenos desvios lá na frente. Ou para saber se ia sobrar para que ele tirasse para ele, né? Ou seja, se Exatamente. fizer correto, eu não vou ter concorrente aqui. Mas, gente, Exatamente. eu te digo assim, eu conheço donos de empresas que sabem que os executivos estão roubando. Ó, Eu costumo dizer que o padrão de vida de algumas pessoas não corresponde ao contra-cheque delas. E é tão claro, é tão evidente, que qualquer pessoa sabe que ali ele está fazendo alguma fraude. Porque ele só tem aquela fonte de renda. é. E ele tem um padrão de vida elevado. Aquela pessoa que, às vezes, quando você vai ver na origem, ele teve uma boa educação, tudo, mas ele veio de uma origem simples. Quando você vai ver, eu consigo saber o salário aproximado de cada fase da vida da pessoa, e você vai ver o patrimônio dela é quase 3 vezes o que ela ganhou somado na vida, e não tem ninguém que conseguisse, através de investimentos, chegar naquele valor. E essas pessoas, hoje, são donas de empresas, são tudo. Gente, são pessoas que qualquer pessoa que queira sabe que tem algo errado. Então a gente tem que, mais uma vez, não há, vamos dizer assim, não precisa entrar no conflito, mas a gente precisa saber, e esse é o grande desafio, não precisa ter conflito entre sucesso e ética. Então esse é o grande desafio da gente, é como você sair dessas armadilhas. Por quê? Porque é tão difícil quando você vê pessoas assim, porque essas pessoas têm sucesso, e é um caminho que parece mais fácil. E eu não consigo, cara. Eu já tive crise quando eu soube de uma fraude. Eu era diretor de uma empresa, soube que estavam cometendo uma fraude. Eu tive o que talvez... teve um jornalista até que morreu, que eu gosto muito dele, que ele teve a mesma crise que eu tive. E ele, quando ele falava, eu acordei de madrugada, parecia que eu estava tendo uma coisa no cérebro, assim, parecia que estava fritando, eu não conseguia me controlar emocionalmente naquela noite. Foi a única noite que eu tive aquela angústia imensa, como se fosse uma crise de pânico. E eu não conseguia me controlar naquela noite. Então, por quê? Porque para mim era difícil saber que eu era o único diretor daquele estado, que morava naquele estado, e que eu sabia de uma fraude. Eu pedi demissão alguns meses depois. Primeiro eu consegui como sair ganhando bem menos, perdi muito dinheiro naquela época, mas eu não conseguiria conviver com aquelas escolhas. Eu entrei num conflito, eu briguei com o presidente da empresa numa reunião, onde várias pessoas começaram depois a me confessar as fraudes que aconteciam. Isso é assustador. Tá? Então, a gente tem que saber, e aí tem um limite. Por quê? Porque você é convidado a fazer parte. E se você não fizer parte, você tem consequências. Certo? Então, você tem que fazer escolhas e tem que ter sabedoria para fugir sem ter conflitos maiores. Às vezes é preciso conflito, tá, gente? Mas
a gente tem que ter muita sabedoria. Por exemplo, teve um caso, esse caso que a pessoa disse, se você perdeu R$ 1, eu consegui reverter 100% da fraude. Eu tirei todo o processo que tinha de fraude. 2 meses depois eu fui demitido. Entendeu? Curiosamente, eu saí, mas a fraude que foi criada anterior a mim, acho que em 5 meses eu consegui corrigir 100%. E era alta, não era pequena. Fazendo da forma correta e o pior, melhorando o resultado, tá, gente? Então não precisa ter resultado ruim porque você é ético. Pelo contrário, você tem que conseguir ser ético e ter alta performance, porque senão você não justifica as suas escolhas. Ser ético, mas ser bonzinho, ser aquela pessoa sem resultado, não faz sentido. Então você tem que ser ético, mas também tem que adquirir as competências e se desenvolver para você conseguir justificar ser uma pessoa diferente no mercado. Entendi. Entendeu? Então, aquele negócio, eu vou ser ético, mas também não vou fazer nada. Não vai ter mercado. Você não vai ter espaço para ser ético. Você vai ser ético porque é a única escolha que você vai ter. Entendeu? Porque você não toma decisão, você não assume responsabilidade. Você tem que assumir responsabilidade e ser a pessoa que faz a diferença. Entendi. Tá? Eu queria aproveitar a sua experiência e colocar assim, uma coisa que a gente conversou mais cedo. Eu sei que você pincelou aqui, mas eu queria pensar... você está falando, eu estou pensando... Pode fugir, não tem? Não, eu estou pensando naquele profissional, talvez, que já se viu na pressão, né? Eu acho que a gente poderia orientar essas pessoas que talvez já se viram no seguinte... chegaram descaradamente e fizeram uma proposta para não ser éticos, para desviar algum número, mexer em algum relatório, em alguma conta, como eu dei exemplo aqui. E aí você até colocou, a gente até conversou isso mais cedo, como fugir dessas armadilhas. Porque aí também tem aquela pessoa que talvez, não sei, tem várias situações, vários contextos. Eu acabei de chegar na empresa, eu acabei de entrar, eu acabei de ser promovido, e aí ele vai ficar naquela situação, entra a minha ética já construída, né? O que eu vou dizer em casa, na minha família, minha esposa, aquela pessoa que já construiu algo, mas está sendo pressionado e ao mesmo tempo por um líder, pelo chefe, pelo dono, como que fica... Né? Porque entra uma pressão psicológica mesmo da pessoa, né? Às vezes tem algumas pessoas que até cedem, falam assim, eu fiz porque, mas era meu chefe, ele me pressionou e depois ele me mandar embora. Você até colocou aqui, como então fugir dessa armadilha e se manter fiel aos seus valores? Qual é a linha de equilíbrio? É uma linha tênue. Exatamente. Fiquei pensando muito nessas pessoas que, querendo ou não, recebem uma pressão, às vezes psicológica, passa às vezes até um assédio moral para essa pessoa ser, né, antiético. Ela tem um poder sobre o seu salário, né? E como talvez você já teve essas situações e também você agiu nesse contexto de pressão, né? Eu tive 2 situações. Uma em que eu aceitei o processo, tá? Então, era essa questão. Tinha mudado de empresa. Eu tinha um chefe que foi ele que me levou para essa empresa. Ele me conhecia tudo. E ele pedia algumas coisas. Eu tinha autonomia para tudo, mas para uma determinada informação, ele chegava para mim e fazia, Paulo, eu quero que você relate isso. Eu achava tão bobo aquilo dali que eu dizia, vamos fazer. Depois eu entendi que aquilo dali tinha consequências. Consequências sérias, porque afetava a percepção do mercado sobre a empresa, então afetava valores da empresa, tudo. E aí eu comecei a me incomodar. Quando eu não tinha força, eu não tinha força porque era uma pessoa de muita autoridade. Era a pessoa mais importante da empresa naquela região, naquela regional. Então, eu preferi arrumar um outro emprego, até ia mudar de cidade, aumento quase 50%, e eu realmente preferi mudar de empresa. Só que quando eu pedi demissão, ele até estava de férias, eu estava de férias, ele estava de férias, e a gente se falou, ele fez, Paulo, por que você está saindo? E eu expliquei que aquilo dali estava me incomodando. Ele fez, Paulo, pode esquecer, eu não vou mais te pedir, eu não sabia que te incomodava, então faltou uma segurança minha de me comunicar com ele, mas eu tive medo, honestamente eu tive
medo de falar para ele, porque ali eu ficaria vulnerável. Se ele não entendesse meu cenário, eu poderia perder o emprego e não tinha outra coisa. Tá? E ele me garantiu. E foi curiosa essa coisa. Então, só para mostrar como você também pode ser ético até nesse momento. Legal. Ele ligou para a gerente de RH e disse, Paulo, vai ficar na empresa. Ele está indo para aí, tudo. A gerente saiu da casa dela, foi para lá também para me encontrar. Eu fiz, para a gerente de RH, eu fiz a única condição para eu ficar na empresa, eu não ter nenhum por cento de aumento de salário. Porque se eu tiver um reajuste de salário, eu vou me sentir comprado com essa coisa. Eu não pedi para sair por conta de aumento de salário. Eu pedi por essa questão. Fez, Paulo, eu nunca vi isso na minha vida. E realmente eu não tive aumento de salário. Mas isso me ajudou a ter uma promoção uns 4 meses depois para uma coisa que mudou a minha vida. Entendeu? Mas realmente por mérito. Porque essa promoção já estava sendo... Uma pessoa que é amiga minha disse, Paulo, eu quero você comigo. E esse meu chefe não permitia eu ir. Então, depois desse episódio, 4 meses, 5 meses depois, ele me autorizou a ir. Então, ele me permitiu, já tinha quase 1 ano ou 2 que estavam me assediando, vamos dizer assim, para essa vaga, e aí foi quando eu consegui, ele me autorizou a ir, e mesmo assim ele foi bem correto comigo, ele disse, Paulo, se você não tiver sucesso, porque era outra área, se você não tiver sucesso, eu vou ter que lhe demitir, eu prefiro arriscar. E arrisquei, e foi um sucesso. Tá? Então, esse foi um caso. Um outro caso foi um funcionário meu, que foi treinado para fazer todas as coisas pelo caminho mais fácil. E a gente teve um resultado fantástico, ele teve um resultado muito bom comigo. E quando eu pedi demissão dessa empresa, na época eu estava voltando para Recife, ele me chamou e fez assim, Paulo, queria te agradecer, porque você provou para mim que eu não preciso fazer as coisas erradas para ter um resultado bom. Então, é uma coisa de você empoderar, vamos dizer assim, que é um termo mais atual, empoderar a equipe. Você que é líder, dê autonomia, mas cobre também dele que ele não saia da linha. Faça um caminho contrário, faça um chefe que orienta, que treina e que educa a equipe a fazer o resultado da forma correta. Paulo, e foi muito legal ver isso. Desculpa te cortar, só para já que você entrou aqui, eu ia te colocar esse ponto para deixar você discorrer. E aí, eu estou pensando o contrário, né? E aí, quando é, por exemplo, o meu liderado, que eu descobri, eu desenvolvi minha ética, tal, meus valores, prezo por isso, e aí eu descobri que o meu liderado não é tão ético assim, está mudando, burlando alguma coisa. E aí eu já vi alguns líderes pensar o seguinte, ética é de berço. Eu não sou o pai dele. A mãe e o pai dele que tem que ensinar ética. A igreja que tem que ensinar ética. Nós estamos falando disso. E aí é muito taxativa. Vou mandar embora. Qual é o caminho também quando é o contrário? O líder descobriu que o funcionário, né, ou a equipe não está sendo tão ético. E aí, olha, você tendo alguém que te agradeceu porque você ensinou, mentorou, pegou na mão e vamos lá. A gente tem que entender 2 casos. O que lidera a antiética e aquilo que é liderado. Porque teve um caso que eu precisei desligar algumas pessoas na empresa por uma questão grave, que inclusive eu pedi justa causa e a empresa não autorizou. Certo? Então eu desliguei a pessoa que era líder da equipe e desliguei pelo menos um liderado dela. Você sabe dessa história. E o que acontece nesse caso? Uma das pessoas que eu ia demitir, um outro gerente chegou para mim e fez, Paulo, eu ponho a mão no fogo por ele. Ele foi induzido pela outra pessoa a cometer o ilícito. Não, e foi curioso isso, porque é aquela pessoa, porque eu costumo dizer que tem a pessoa que você tem a pessoa que vai sempre buscar o certo, a pessoa que vai sempre buscar o errado, e aquela pessoa que é de acordo com o vento. Se seu chefe faz uma coisa errada, você faz também. Entendeu? Se você só que não era uma fraude para ele, essa pessoa não cometia fraude, assim, para ele. Entendeu? Ele não seria uma justa causa. Certo? Agora, esse daí eu não demiti.
a outra pessoa, eu demiti, mas veja que até a demissão precisa ser ética. No primeiro momento, com poucos dias de empresa, eu identifiquei essa fraude, comuniquei à empresa, coloquei a pessoa à disposição da empresa e demorou muito tempo para ela tomar a decisão, mas a empresa já sabia qual era o que é que estava acontecendo. Essa pessoa almoçava comigo várias vezes na semana e ela sabia que ela seria desligada caso a empresa não fizesse. Eu era transparente. Gente, você não precisa desrespeitar uma pessoa. A sua ética também está nisso. Eu não preciso odiar uma pessoa porque eu vou demiti-la. Eu preciso respeitar a pessoa que eu estou lidando. Agora, quando você fala assim, o que eu faria, eu costumo dizer que eu e você, a gente não vai mudar ninguém. A gente nem consegue mudar a gente mesmo às vezes. Então, você tem que entender se aquilo dali é algo muito profundo, se essa pessoa é daquela que vai sempre cometer o erro, não adianta você insistir, porque você não tem a autoridade da empresa de dar uma segunda chance sabendo que ela vai recair, certo? Então, a segunda chance só faz sentido, e eu já dei inúmeras vezes, quando, primeiro, o fato não é grave o suficiente. Pense o seguinte, se for motivo de justa causa, tem que desligar, você não tem opção. Não pode. Você como gestor, não pode. Você também não é o pastor, você não é o padre, aquele que vai acreditar na conversão da pessoa, de uma mudança radical, certo? De uma metanoia, que é o nome da minha empresa, que é uma mudança radical de mentalidade. Então você não pode, como gestor, acreditar, dar um voto de confiança quando o fato é extremamente grave. Cabe a ela, a partir daquela experiência, mudar. E que numa próxima, ela tenha a oportunidade de fazer. Aí você tem que ter um cuidado muito grande, porque você não é capaz de transformar um Judas que vai te dar um beijo e que vai te trair por 30 moedas. Você não vai ser a pessoa que vai converter o Judas. Tá? Então, não acredite tanto no seu potencial de mudar as pessoas. Agora, você tem que entender que tem outras pessoas que são vulneráveis. Então, essas pessoas, eu costumo dizer que essas pessoas, elas não estão na justa causa. Se não estão, vamos trazer para o time do bem. Vamos trazer para ela refletir. Mas não é deixar sem alertar. Chamei a pessoa com esse gestor e disse, você só não vai ser desligado. Aqui está a sua demissão. Você só não vai ser demitido porque esta pessoa acredita em você. E pelos valores que ela diz que você tem, você vai ficar. Essa pessoa virou diretora da empresa. E de forma correta. E eu fui acompanhando depois a história dela. Tá? Então não tenho relato nenhum mais do assédio moral, assédio sexual, de fraudes que cometia. Tudo isso acontecia. Fraudes que eu digo é bobagens operacionais. Então, uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado cuidado para a gente não jogar no fogo pessoas que ainda estão somente vamos dizer assim, no aquecimento. Então, cuidado para a gente não ser a pessoa que empurra, porque qualquer erro a gente joga no inferno. Tá? Então, a gente tem que treinar essas pessoas pro lado da ética. Então, treinar para que elas saiam daquele modelo e acreditem. Porque, gente, eu vou ser bem sincero, o mundo corporativo favorece demais quem não é ético. Favorece demais. Porque você tem desde o chefe, que é um miserável, que te oprime, que grita com você. Tem pessoas que acham que gritando você muda de resultado. Quem quiser ler, leia um livro, O Andar do Bêbado. O Andar do Bêbado é bem interessante, que fala sobre isso, de algumas místicas, de algumas pessoas que acreditam que através de o pai que grita com o filho, o pai que bate no filho, o filho mudou porque ele bateu. Não, ele só parou ali por medo. Eu não quero nunca que minhas filhas deixem de fazer uma coisa com medo de mim. Eu quero que elas talvez não façam por vergonha de que eu saiba, mas não por conta de que eu vou bater, que eu vou fazer alguma coisa. Então, qual é o líder que você quer ser?
liderar pelo medo, pela opressão, pela coisa, ou liderar pelo exemplo. E então, dá para fazer. Tem como manter uma relação. Eu me lembro, me vem à memória um liderado dessa mesma empresa na qual nós trabalhávamos, eu acho que nessa época, em que pediu uma mentoria para estar muito perto. Eu quero ser treinado, ser um líder igual você. Falei, então vamos lá, chegue mais perto. E começou a caminhar muito de perto. Começa a gerar um vínculo profissional, ou talvez alguma afinidade, mas ainda assim depois eu descobri que essa pessoa estava fraudando algumas coisas, alguns sistemas. Não teve como poupar. Deixei muito bem claro, disse que está à disposição, ajudei, fiz a demissão, ajudei no mercado depois a se estabelecer no mercado, dei mais um voto de confiança no mercado, e é um grande líder até hoje, grande amigo, e agradece pelos ensinamentos da vida. E a gente continua uma relação até hoje. É o líder do seu segmento, onde ele trabalha hoje. Tem como. Tem sim. E eu fui chefe de um... Foi uma das primeiras vezes. Foi quando eu fiz o primeiro treinamento de coach e feedback, quando ainda não era essa questão que hoje é tão popular. Foi em 2000, eu acho. 99 ou 2000. Eu era chefe de uma pessoa que era estagiário meu e que eu vinha de um modelo Ambev. Então eu fui Ambev, então era aquele modelo, palavrão era fichinha, e eu não estava muito preocupado, mas eu não era grosso, mas eu era aquela pessoa do seguinte, faz isso aqui, não consegui fazer. Eu sentava e fazia. Eu não explicava, eu não ensinava, eu não dava condições da pessoa desenvolver. E essa pessoa, resumo, eu aprendi gestão, inclusive, fazendo gestão com essa pessoa e com o resto da equipe que eu tinha na época. E hoje eu sou padrinho dele de casamento. Nessa outra empresa que o meu chefe pedia essa coisa lá, tudinho que eu pedi demissão tal, que eu fiquei, ele foi meu funcionário também lá. Eu levei ele para lá e depois, por acaso, eu virei chefe dele também. Eu não era no início, depois eu virei chefe dele. E aí as pessoas sabiam que eu era amigo pessoal dele. Hoje eu sou padrinho dele de casamento, tá? Então, e aí as pessoas disseram, eita, agora o teu chefe é teu amigo. Você não está entendendo. Com Paulo, o amigo, eu vou ter que fazer melhor do que o resto da equipe para justificar ser amigo dele. Porque ele almoçava todo dia comigo, então eu não aceitava a ideia de que ele pudesse ter uma performance abaixo, porque senão era como se fosse eu protegendo ele. Tá? Então, essa relação pode existir, mas se for rompida o vínculo de confiança, sim, tem que ser tomada uma decisão, feito você fez, que foi corretíssimo. Deixa eu colocar umas coisas aqui, ó. Participação do pessoal. Ó, o Henrique falou, parabéns, pessoal, sempre muito bom ouvir o PA compartilhando suas experiências. Legal. O Guga também falou, grande PA, sempre sensato e atual nas suas colocações. Tiago também colocou que o mundo corporativo favorece demais quem não é ético. Eu queria colocar essa situação, um exemplo aqui. Obrigado, gente, pela participação de vocês. O Guga que você falou, o Guga que você falou é um grande amigo meu lá de Recife, é uma pessoa que eu conheci no mundo corporativo. Olha aí. Que é um amigo que eu digo porque a gente tem um vínculo pessoal engraçado, mas que depois em outras oportunidades a gente vai falando. Legal. Mas ele é aquela pessoa, sabe que eu falei do religioso, etc. Eu sou bem religioso, ele não é. E a gente criou um vínculo engraçado sobre esse tema, inclusive. E a gente se tornou muito próximo a partir dessas brincadeiras. E é uma coisa que a gente aprendeu a respeitar um ao outro, até mesmo esse atributo. Então, isso é uma coisa que não faz sentido você rotular pessoas. Então, ele é uma pessoa que eu tenho um carinho absurdo por ele também. Ó, Debbie colocou, Erickson, sou fã, obrigado. E uma pergunta... André Duarte, obrigado, André. O ADI colocou assim, ó, uma empresa pode ser solicitada a seguir uma política que não é ética para atender a requisitos regulatórios. Até que ponto a América e o compliance se conflitam? Não, até que ponto a ética e o compliance se conflitam?
Olha, eu trabalhei 27 anos no mercado corporativo normal. Eu confesso que, para muitas vezes, quando você vai ver o regulatório, as leis, você diz assim, cara, é impossível você cumprir isso. Só que é possível. Eu digo assim, eu nunca vi, talvez você tenha uma experiência diferente da minha, mas eu nunca vi uma situação em que eu preciso fugir da ética, honestamente. Eu nunca vi uma coisa. Agora, o que muitas vezes a gente não consegue achar é o caminho para fazer sem precisar fugir da regra, certo? Então, eu costumo dizer que, olhando, precisa mudar o prisma, tá? Às vezes dá. Eu diria assim, eu nunca vi uma situação, então eu não consigo te responder, porque realmente, mesmo em situações críticas demais, eu consegui reverter situações sem burlar as regras. Tá? Então, eu já tive conflitos por outras razões, tipo, por fazer uma coisa porra louca para poder dar o resultado, mas dentro dos limites éticos, dentro da coisa, a única coisa que eu fazia era o seguinte, eu sei que se eu fizer por aqui, aí eu combinava até com o meu cliente, que a gente tinha um vínculo saudável, e dizia assim, cara, eu vou por aqui, antes vai que a gente se abraça junto depois. E a gente conseguia o resultado, e curiosamente depois isso virava política da empresa. Mas nada que não fosse combinado e nada que ferisse realmente. O máximo que eu poderia levar era uma multa contratual. Mas multa contratual não é ser antiético. É correr determinados riscos, mas, mais uma vez, cuidado entre, não, vou correr um risco. Não é fraudar, não é fazer nada irregular, tá? Pelo amor de Deus. Então, dá para fazer. Eu nunca vivi, então eu não consigo te responder se tem que burlar, eu nunca tinha visto isso, tá? Eu realmente nunca vivi. Na verdade, aqui, por exemplo, quando um cliente vem, pegando um exemplo que eu faço aqui, trabalhar e fazer um processo de investimento na carreira profissional, eu sempre pego alguns pilares que a gente vai ver no campo empresarial. Mesmo que a empresa dele pratique ou não, mas não é a empresa dele que está aqui buscando desenvolvimento, é o profissional. Então eu falo para ele, muitas vezes a sua empresa criou algumas coisas, né? Sonhos, missão, visão, valores. E aí, a empresa que agrega profissionais criou, mas o profissional não sabe, ou não tem dele. Não tem uma missão, não tem uma visão e muito menos fala valores, mas não prega esses valores. Um exemplo simples, eu lembro de um exemplo sempre um dos primeiros clientes que eu tive, e aí, não, eu prego muito pela ética e tal. Eu falei, é mesmo? Então vamos escolher feedbacks. Você vai escolher essas pessoas no âmbito profissional, empresarial, e eu gostaria que as pessoas falassem sobre você e elas vão fazer contato diretamente comigo. E aí a família foi a primeira pessoa a falar, olha, ele é uma ótima pessoa, mas ele tem uma internet melhor no quarto dele e a gente tem uma horrível na nossa casa e ele não relaciona com a gente, todo mundo come na mesa, ele passa direto. Falei, poxa, você está suscetível a desviar do seu trabalho já, daqui a pouco, porque a própria família já está falando isso. Então, você está numa instituição, prega valores, e você ensina valores como líder, mas os seus não está batendo desde lá da sua casa. Então, daqui a pouco, achar, se você não consegue fazer é uma coisa... que é seu, imagina que não é seu. Esse é um exemplo curioso. Quando eu mudei para Curitiba, na época, em 2006, eu recebi um convite para passar, acho que 15 dias, 10 dias nos Estados Unidos, pela empresa. Então, só que minha família tinha acabado de mudar para lá. Tinha chegado lá, e como é que eu ia deixar uma família que não estava acostumada com frio, estava um frio absurdo, etc. E eu pedi para o meu chefe, agradeci e refuguei. Você imagina o que é? Eu ia para um evento nos Estados Unidos, ia passar esse período todo com coisa, e eu preferi não ir. Por quê? Porque era uma escolha naquele momento de dar atenção à minha família. Elas precisavam de mim, minha esposa e minhas 2 filhas. Então, naquele momento não cabia. Outro momento eu poderia aceitar, naturalmente. Mas naquele momento ia gerar um conflito
e ia ter essa sensação de que, poxa, para você vale, mas eu tive que sair de Recife, vou ficar meio que abandonado aqui em Curitiba. Então, naquele momento fazia sentido para mim recusar. E eu expliquei isso. E foi curioso depois, porque o meu RH lá teve um curso da James Hunter, né, que foi o que escreveu Monge Executivo, e teve um evento lá em Curitiba com ele. E o gerente de RH chegou para mim e fez assim: Paulo, eu vou te dizer uma coisa, eu achava esse livro poético, mas totalmente platônico. Não... Eu descobri que faz sentido o que ele fala, porque eu vejo em você muitos gestos do que ele fala lá. Aquilo dali, você fica orgulhoso, você fica vaidoso, mas aquilo dali justificou muitas das escolhas que eu tive de vida, entendeu? Não porque ele estava falando, mais ainda, para mim, você entende o que é que eu estou falando, dessa questão religiosa, mas mais do que isso, porque não é que ele viu Cristo em mim, ele viu o exemplo de Cristo em mim, que é muito mais importante do que o nome, entendeu? Muito mais importante. Então, saber que eu representava aqueles valores na cabeça de um gerente de RH, a ponto dele comprar vários ingressos para vários executivos participarem do evento, eu fiquei feliz. Entendeu? Por quê? Porque, para mim, consolidou uma história de escolhas. Então, isso foi muito legal. Então, esse tipo de coisa não adianta eu ter a melhor internet, a melhor televisão não pode estar no meu quarto, né, viu? Ou seja, é isso daí, ou seja, não... Mas eu, de vez em quando eu faço café com o diretor nas empresas, que é para entender, eu tenho uma empresa de limpeza, às vezes eu gosto de ficar conversando pataquada, bobagem com os funcionários, para entender um pouco a realidade deles, entender um pouco onde a gente pode ajudar. Às vezes a gente não consegue ajudar, mas é muito interessante quando você consegue participar disso. Então, esse café com o diretor eu não respondia a ninguém, e as pessoas podiam falar o que quisessem. Legal. E aí uma vez eu levei o presidente da empresa, 2 vezes. Nossa, elas queriam explicar tudo, eu fiz: não explica, gente, não é para explicar, é para ouvir, a gente tem que mudar, quando a gente sair da sala, a gente tem que resolver, porque tem 2 coisas, ou o problema existe, ou o problema é só percebido. Se ele é percebido, eu tenho que mudar a percepção. Se ele existe, eu tenho que corrigir. Então não adianta explicar. Se ele sente que tem aquele problema, eu tenho que mudar a minha comunicação. Se o problema não existe, eu tenho que fazer com que ele perceba que não existe. Então é simples assim. Então, aí, a partir disso daí, a gente mudava muitas políticas na empresa, a gente ajustava algumas comunicações, então isso é uma forma da gente buscar aproximação. E a gente sair de um pedestal, tá? Porque o risco da gente é que a gente se torna importante. E quando você é importante, é difícil. Faz sentido. Certo? Quando você se torna importante, mais importante até do que o seu cargo, né? Deixa eu trazer uma polêmica aqui antes de acabar, porque o tempo voa, ó, já deu. Estou vendo aqui. O tempo voa. Mas vamos lá, Paulo, quero trazer uma coisa muito clichê, e dentro do que nós pensamos em falar também, que é a válvula de escape que o ser humano, a crença que ele cria. Mas aí, desculpa, aí ele vem pra gente. Mas, Paulo, eu quero ser alta performance dentro da empresa. Para ser alta performance, precisa ter bons resultados. Não existe quem tem bons resultados dentro de uma empresa que não burla, que joga um número para lá e que desvia um negócio aqui e que mexe no relatório. E aí a gente vai criando até essa fala, né? Muitas vezes, até o Thiago colocou isso aqui. Ah, não, quem cresce dentro da empresa é quem não é ético, porque quem é ético não cresce, não tem resultado, não é alta performance, é até mandado embora. Como que você vê isso? Assim? Aí acaba criando uma crença errada que não tem nada a ver. A crença limitante mesmo. É, muito. O que é que eu vejo? A gente viveu isso numa empresa que a gente trabalhava. Eu cheguei lá, o EBITDA da empresa era 0,5% da minha operação. Eu saí de lá com 19,5 em 9 meses. Como? Eu não posso ter o domínio da verdade. O que acontece é o seguinte: existia a sua área, existia a área
e você sabia que existia conflitos da minha equipe com todas as áreas. Eu cheguei para resolver esses conflitos. Então, muitas vezes, o que é importante é você... Eu chamei o planejamento de longo prazo, planejamento, os meus coordenadores, meus gerentes, durante 10, 15 dias, eu me reunia para desenhar como a gente poderia chegar no resultado. Porque as pessoas têm um resultado pífio, mesmo fazendo fraude. E quem não fazia fraude tinha um resultado até um pouquinho melhor, curiosamente. Mas o resultado estava muito ruim. Então, eu costumo dizer que é o seguinte, você não tem que ser o dono da situação. Chamei as pessoas que têm competência técnica, porque nunca o chefe é o competente. Porque se você for o competente, você contratou as pessoas erradas. Porque quem tem que entender melhor de planejamento é o cara de planejamento, não eu. Então eu tenho que provocar ele, mas eu não tenho que aceitar o que ele vai me dizer. Eu tenho que fazer com que ele saia daquilo que ele acredita também. E começar a criar um modelo e dizer o seguinte, desenhamos um modelo em 15 dias e fomos para a execução. Gente, foi um fenômeno. Formamos 3 Green Belts baseados nisso. Subimos a coisa, subimos o relacionamento, o atrito que tinha com o cliente foi embora. Por quê? Porque ele viu a transparência da gente, a gente não fraudava mais, a gente... Mudei a política de recompensa. Por quê? Porque a remuneração variável, ela estava enviesada para quem fraudava. Exatamente. Então, eu lembro. Quando você... Eu cheguei ao ponto de dizer o seguinte, quem tem nota de qualidade maior do que 90 não vai receber, ou quem tem nota X maior do que 90 não vai receber variável. Paulo, como é que você vai fazer isso? Eu fiz de um jeito simples. Quem passou de tal qualidade... Vem na minha mesa, a gente vai escutar as gravações. Se realmente for excelente, eu pago em dobro. Nunca ninguém foi na minha mesa. E aí, aquelas pessoas que estavam fraudando, não ganhando bônus, não sendo recompensadas, o resto do grupo olhou assim e faz, pô, o cara está do lado da gente. Então, o grupo caminha junto com você. E eu fiz isso, não foi naquela empresa. Na outra seguinte, primeiro dia de trabalho, eu cheguei lá e fiz, por que o resultado não está bom? Reuni todos os gestores, fizemos, no dia seguinte tinha que ter uma decisão de demitir 600 pessoas. Mas, gente, era uma decisão que tinha que ser tomada, foi um erro da gestão anterior que a gente tinha que corrigir. Então, como ser? Chamando as pessoas competentes para tomar decisão com você. Não é você que toma a decisão, você tem que saber perguntar, saber ouvir, e escolher entre as opções que te dão. Mas você tem um cara de treinamento, que é o melhor treinamento. Eu tenho orgulho, lá em Recife, eu tenho uma menina que hoje foi super promovida, virou até cliente nossa na época. Por quê? Porque ela ganhou um prêmio de ser a melhor instrutora de treinamento do Brasil de um determinado cliente. Entendeu? Então, esse tipo de coisa é saber quem você valoriza, perguntar e aí desenvolver um projeto. Ou seja, eu não teria competência se eu não valorizasse as pessoas que estavam dentro da equipe. Eu nunca contratei, ninguém veio junto comigo não, tá? Eu nunca levei equipe comigo, eu nunca montei uma equipe de amiguinhos. Eu sempre peguei pessoas que estavam lá nas empresas, entendi quais eram as habilidades, se precisasse só trocava de função, mas aí a gente conseguia entregar o resultado. Mas era um resultado que elas se sentiam parte, porque elas construíam junto. Então, a questão de mudar o modelo mental. Não é chegar e gritar e exigir o resultado. Na primeira mudança, naquela que eu disse lá, eu aproveitei minha pós-graduação para poder mudar o rumo da coisa. Eu aprendi como fazer vendas, eu treinei sobre isso, e aí eu fui para dentro da operação, treinei a equipe, descobri que eu treinei tudo errado, retreinei a equipe e a gente bateu todos os resultados. Então você também tem que ter a humildade de saber e que na hora você só pode cobrar alguma coisa quando você tem capacidade de dar o caminho. Gritar por gritar e as pessoas que acham o caminho, você não é o líder. Então você tem que fazer parte, você tem que ouvir todas as pessoas,
tomar a decisão e fazer parte, mover todo mundo junto com você. Então, é possível, sim, ser de alta performance. Na verdade, me assusta a pessoa ser de baixa ética e ter alta performance. Porque é fácil saber quem está fraudando. É fácil. Eu sei dizer. Você me mostra o resultado. Em 10 dias eu te digo quem está fraudando e quem não está, gente, de uma empresa. Então é fácil saber. E me assusta que as empresas fazem de conta que não veio. Tá? Então, dá para ser alta performance? Dá. É aprender a montar uma equipe, valorizar a equipe e proteger a equipe. Quando eu digo proteger, você sabe que tem um conflito do seu gerente 1 com o seu gerente 2, com o seu coordenador 3, com o seu... Blinda esses conflitos. Impede que esses conflitos aconteçam. Empodera cada um deles, entendendo que o outro não precisa. Gente, eu não preciso prejudicar o colega para eu ser competente. Se todos nós formos competentes, o grupo todo é competente. Exato. Então, dá para você fazer alta performance. Na verdade, eu não consegui, até hoje, permitir que as equipes fossem incompetentes ou fraudassem. Eu nunca deixei. Quando eu descubro uma fraude, eu desmonto a fraude inteira, mesmo que tenha preço. Tá? Então, eu não consigo valorizar isso. E não tenho experiências eu já não fui competente para dar o resultado. Tá? Em algumas situações, realmente, a gente tem que aprender errando. Certo? Mas isso não é fraude. Isso é incompetência. Tá? Então, quando você erra, mas nos outros inúmeros sucessos, foi por conta da equipe. Eu não fiz nenhum resultado sozinho. De verdade, não é blá, blá, blá. Você não faz o resultado só. Então, empodere essas pessoas, permita que elas contribuam com o resultado. Ouça. E ouvindo. Cara, mais uma vez, você não é o cara. Agora, quem me conhece sabe que dentro de uma sala de reunião eu sou muito chato. Porque eu não aceito a resposta simplista. Porque se eu não exigir, se eu não comprar, eu digo que é a prova do riso. Se eu não rir da resposta, a resposta está valendo. Porque tem resposta que a pessoa diz, geralmente eu digo que é feito o primeiro xixi do dia. Quando a pessoa dá aquela resposta bem rápida, eu digo, já nem acredito nela. Por que estamos com problema? Não, porque o pré-pago caiu. Mentira. Mentira. Aquela resposta nem aceito. Eu digo, gente, vai lá, levanta os dados. Eu quero dados que mostrem qual é o problema. E a partir dos dados, a gente toma decisão. E aí você começa a educar as pessoas. E aí você tem... Aí seriam umas 3 lives para a gente comentar, mas é divertido. Porque você consegue levar um grupo de 700 pessoas na sala em que você faz a coisa brincando. Uma pressão terrível, 200 clientes na linha, na fila, e você consegue tombar aquilo dali, fazendo com que as pessoas entendam sem fraudar. E você vai dizer, é impossível. Eu garanto que é possível. E é combinado com o meu cliente, e a gente diz, tem até umas expressões que a gente brincava, que eu gosto de usar umas expressões, eu sou pernambucano, adoro as expressões malucas. Entendeu? Eu dizia, tem hora que é festa de freira, né? Mas tem hora que não é, a festa não é de freira. Então, não é que a gente vai fraudar, a gente combinava o que é que a gente ia fazer, avisava o meu cliente, combinado, beleza. Quando eu tiver com 300 clientes na linha, a gente vai mudar a postura, vai fazer isso daqui e a gente vai alcançar o resultado. Beleza, beleza. Parou, volta para a festa de freira. Então, vamos fazer tudo que tem, da forma, do padrão, etc. Regularizou, ok. Bom. Mas combina com o cliente. Combina com todo mundo envolvido. E não reforçar isso. Eu acho que você que fala, não, aqui só cresce quem frauda. Aqui só cresce quem não é ético. Poxa, mas você que está falando isso. Se você está falando é porque você tem um incômodo. Você não é essa pessoa. Então, reforce o contrário. Nisso, né? Não fique você está falando... uma crença... Nisso você está falando, por exemplo, quem são as pessoas que você está promovendo? Porque na hora que você tem a oportunidade de promover alguém, você promove quem frauda, você está dando o recado para a equipe. Exatamente. Então, você pode fazer uma coisa diferente. Então, exatamente. É legal você ver e você valorizar as pessoas e, inclusive, romper determinados rótulos, mas fazer com que as pessoas se sintam
valorizadas. Porque quando você promove uma pessoa correta, com alta performance, correta na performance, correta na ética, o grupo inteiro entende, se eu fizer a coisa certa, eu sou promovido. Então tem que ser competente e ético. Muito bom. E aí vamos. Meu querido, meu Deus, dá pra gente fazer umas... Eu adoro essas brincadeiras. Uma maratona de live aqui. Muito bom, muito bom. Paulo, quero te agradecer por esse tempo, pelo conhecimento. Eu falei com o pessoal, eu escrevi, eu falei, gente, vai ser uma aula. Conheço, então, de fato, foi uma aula. Acho que deu para você anotar muita coisa que está assistindo a gente. Vou deixar essa live salva. Quero te agradecer por esse tempo, viu? Te agradecer pelo conhecimento, por dizer sim para mim. Mais uma vez. Eu lhe acompanho, eu só não tenho a habilidade de fazer as brincadeiras que você fica fazendo na internet, de gravar vídeo. Eu acho fantástico isso. Humor corporativo. Muito obrigado pelo convite e é um prazer. Até tinha provocado há um tempo atrás você, vamos fazer uma live, vamos fazer porque a gente tem muita coisa que a gente pode dividir. Verdade. E fico à vontade e muito obrigado pelo espaço e pelo tema que você aceitou, que você aderiu aí e que é muito rico para a gente. Muito bom. Ó, antes de encerrar aqui, vamos fazer uma foto para a gente registrar aqui depois. Vamos lá. Ficar bonito eu não garanto, mas vou fazer. Foi, isso aí. Vamos lá. Como minha esposa diz, aprenda a sorrir nas fotos, que eu sou péssimo para isso. Você que está aqui online, ó, aproveita, printa e marca a gente lá. Ah, caiu aí. Ah, não, foi. Deixa eu te agradecer mais uma vez. Quero agradecer todo mundo que está aqui ó, online. O pessoal participou bem ativamente, fez perguntas, ia concordando. Obrigado pelo seu conhecimento. Obrigado você também que ficou aqui. Só avisar, gente, na próxima quinta-feira, 8 horas, eu recebo Pedro Emanuel. Nós vamos falar sobre como o conhecimento pode impactar na carreira no futuro. Vamos gerar e falar um pouquinho também dessa busca de conhecimento, só que a gente vai ter uma jornada aí de convidados e temas de conhecimento. E obrigado, Paulo, mais uma vez. Obrigadão. Muito bom. Foi muito Deus abençoe vocês aí. Valeu. Vamos ter outras oportunidades. Vamos sim. Graças a Deus aí, obrigado. Até mais. Deus abençoe. Até a próxima. A todos nós. Tchau, tchau, gente. Abraço.